Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Empreenda com Saúde, o podcast onde eu, Felipe Pacheco, médico do trabalho, e a minha linda esposa, Thalita. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje vai estar super especial. É isso aí. Estamos aqui nesse podcast para trazer temas em relação ao empreendedorismo, em relação à saúde, em relação ao empreendedorismo na área de saúde. Enfim, vários assuntos, vários convidados bacanas, importantes. Segue aí o nosso canal, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês acham que devem assistir esse conteúdo nosso. E sempre lembrando, né, o patrocínio da nossa Salubritar, Sim. a nossa empresa de saúde e segurança do trabalho, a maior consultoria de saúde e segurança do trabalho do Brasil, agora lançando o seu modelo de franquia. Então, para você que quer empreender na área de saúde especificamente, busca aí o franquias.salubritar.com.br que você vai ter todas as informações que você precisa lá para conhecer um modelo de negócio super rentável. E trazendo aqui a nossa convidada de hoje, queria apresentar para vocês a Flávia Camargos, ela que é consultora de imagem e posicionamento. Né, consultora há mais de 4 anos, ajudando clientes a se expressarem com clareza, propósito através da imagem. Formada em administração de empresas, já vamos ter mais uma conversinha de mudança de carreira, pelo visto, né? Com mais de 10 anos de experiência em vendas e gestão de pessoas. Olha só. Especialista em visagismo e coloração pessoal, com foco em visagismo de mechas, maquiagem estratégica e valorização de identidade de coloração pessoal. Formação estética facial desde 2013, maquiadora profissional desde 2013, palestrante. É longo o currículo, viu? Não, gente, ela é maravilhosa. E que através de seu método está oferecendo consultoria que vai além da estética, né? Ensinando os clientes a utilizarem a imagem como ferramenta estratégica para potencializar a sua comunicação, construir autoridade e conquistar mais segurança nas suas escolhas. E pelo que eu estou sabendo antes, previamente, né? Parece que ela compartilha de uma característica pessoal que eu também tenho, que é um pezinho no agro, né? Quando eu brilho dos cavalos. Eu adoro. Mas vamos um assunto por vez, né? Vamos falar sobre a questão de imagem e o posicionamento pessoal. Bem-vinda, Flávia. Obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Flávia. Fiquei muito feliz de você ter aceito. E eu queria que você começasse a contar um pouquinho pra gente como que foi essa transição, né? Do setor banco para esse setor da consultoria de imagem. Então, né, vamos lá. Meu nome é Flávia Camargo, sou consultora de imagem e posicionamento e uma curiosidade muito grande sempre né, sobre a minha mudança, né, minha transição de carreira. Adoro história de mudança de carreira. Eu falo que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Então, eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade, então eu já fiz de tudo que vocês pensarem, já fui babá, já fui garçonete, já fui telefonista de pizzaria, já fiz de um a tudo, mas sempre assim, buscando mesmo entender qual que era o meu propósito de vida na Terra, porque uma coisa que eu sempre falo com as minhas clientes e ensino é que a gente tem que passar na vida deixando um legado, deixando uma história, e não passar por aqui por passar. E eu sempre busquei isso, assim, muito latente no meu coração, entender o que era a Flávia nessa terra, o que eu vim fazer aqui, né? E aí, com 18 anos, eu brinco que, assim, sempre fui muito ambiciosa. E hoje as pessoas, elas têm dificuldade de falar sobre ambição, né? E a ambição não é uma coisa errada. Pelo contrário, se você não tem ambição, você vai passar na terra por passar, né? Quando você tem, desde que não fira, não vai ferir, né? O que o outro faz, o que o outro pensa, não tem por que você não ser ambicioso. A ambição não é antiético, né? Não mesmo. Mas as pessoas... Acho que no Brasil tem muito pouquinho dessa cultura, né? De achar que a ambição é uma ganância, significa que você vai passar em cima de outras pessoas. Não tem nada a ver, gente. Né? Nada a ver. E aí, quando eu tinha 18 anos, por uma ambição minha, eu fiquei sabendo dessa vaga no banco, e aí mandei, e aí já entrei pensando assim, nossa, já vou entrar grande. E entrei e me colocaram no telefone. De início foi uma decepção. Só que eu usei, assim, aquilo ali para crescer ali dentro. Então, eu entrei de telefonista, só que eu era uma telefonista esperta. Então, eu não simplesmente transmitia a mensagem para os meus superiores. Eu tentava entender ali, tipo, olha, por exemplo, Thalita, o que você quer falar com o meu gerente? Ele tá super ocupado. E às vezes o gerente não tinha ninguém na mesa dele. Aí eu entendia a dor da Thalita, pegava a dor para mim, resolvia com o meu gerente e repassava. E aí eu cresci muito rápido ali dentro. Só que
quando eu entrei no banco, eu tinha saído de um emprego que eu trabalhava eles me pegavam em casa antes de 6 horas da manhã, me devolvia 6h30 da tarde e eu ia para a escola à noite, que eu estava cursando 3º ano ainda. E aí, quando eu entrei no banco, eu trabalhava de 8h30 a 5h30 e eu achava que eu estava à toa, porque eu acostumei tanto com uma rotina frenética. E aí, quando tinha 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava no banco, eu falei, gente, eu preciso fazer mais. Parece que eu estou muito à toa, eu estou fazendo pouco. E aí, não sei como eu comecei a fazer um curso de estética facial. E aí, na estética facial, eu comecei a puxar para esse lado. Então, assim, se eu for contar aqui, nós vamos ficar 1 hora só com a minha história, tá? Mas aí, assim, em resumo. Conte. Comecei a empreender junto com o banco. Só que eu cresci muito rápido dentro do banco. Então, assim, com mais ou menos 3, 4 anos de casa, eu já estava como gerente. E aí, fui só crescendo gerente de pessoas. Depois, eu virei gerente de agência. Só que sempre empreendendo nesse meio do caminho. E aí, fazia estética facial, assim, trabalhava com limpeza de pele, tratamento Então, de você pele. nunca deixou esse lado... Não, de beleza sempre estava comigo. E aí, eu tive uma clínica de estética. Olha. A clínica lá na minha cidade bombou, cresceu, só que era eu e uma amiga sócia, e aí a gente era jovem, né? Assim, ainda sou jovem, mas era mais. E aí, assim, o que entrava, a gente gastava, então, assim, era lindo, sabe? Esburrada, né? Exatamente. E aí foi lindo. Do jeito que ela cresceu, ela caiu, mas a gente aprendeu, pegou uma bagagem muito grande, aí minha clínica acabou diminuindo, mas eu continuei empreendendo sempre. Então, assim, eu fiquei no banco durante 9 anos e empreendi durante 7. Então, Legal. sempre empreendendo, trabalhando. E aí, quando eu fiz minha faculdade de administração, meu TCC, né, foi em gestão de pessoas. E aí, foi aí que meu coração bateu ainda mais forte. Porque nessa época, eu já estava como gerente de agência, tinha uma equipe de 16 pessoas e uma carteira de mais de 3 mil clientes. Então, e aí eu falava assim, gente, eu quero unir gestão de pessoas, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Então, eu gostava de gerir minha equipe, pegar todo mundo na mão, falar, vambora, vamos ter gás e tudo. Mas eu queria unir também com beleza. E no meio desse caminho também, eu falo que o bem-estar, a beleza, ela me tirou de um lugar que a sociedade me colocou. Então, assim, eu falo que, principalmente nós mulheres, né, muitas das vezes a gente está num lugar onde a sociedade coloca e não necessariamente no lugar onde a gente quer estar. Então, quando eu me vi empreendendo, fazendo gestão de pessoas e me vi crescendo como pessoa, como mulher, eu falei, não, eu quero me potencializar, eu quero estar no lugar que eu quero estar e eu quero ajudar pessoas também a verem e sentirem seu valor. E aí foi aí que o meu plano era em 2020, né, que foi pandemia, que a pandemia começou, que eu ia já sair de lá. E aí acabou que a pandemia veio, mudou todos os meus planos, e aí em 2021 eu continuei assim, ainda não, eu quero isso. E aí em 2021 pedi demissão e entrei na área de consultoria junto com, né, essa área da beleza que eu já atuava, né, que era maquiagem, estética facial e tudo mais. E aí segui essa carreira. Só que aí vim para BH, né, porque não sou daqui. E aí falei, não, eu tenho que deixar algumas coisas para trás. Aí foi que eu foquei mais na consultoria de imagem. Então, hoje eu sou 100% consultora de imagem, mas foi tudo um processo, porque você fazer essa transição de carreira, as pessoas acham que é de uma hora para outra, né? E não é, a gente tem que ter um planejamento, tem que ter paciência, tem que... Coragem. É igual eu falo, ninguém está preparado para fazer uma transição. Mas... vai sem estar preparado mesmo, e assim... É aquele negócio, né? Prepara, atira, depois aponta. Exatamente. E durante essa transição, Flávia, teve alguns momentos que você ficou, meu Deus, o que que eu fiz? Com certeza. Por que que eu fui sair do banco lá do certo? Teve. Muitas e muitas vezes, porque eu falo que, além de fazer essa transição de um lugar que eu achava, né, estável, eu também mudei de cidade, larguei, tipo, eu vim pra BH, eu tinha só meu marido, né, naquela época, então larguei minha família, larguei meus amigos, larguei meu emprego, larguei tudo e falei assim, tô indo. Mas é o que a gente falou, assim, exige coragem, com certeza, mas exige também a gente saber o que a gente quer e o que a gente veio fazer aqui, né, mais uma vez. Vou fazer uma pergunta sobre esse processo da mudança de carreira, da sua decisão de sair do banco e empreender nessa área da consultoria. Aonde foi que você viu que tinha um mercado, existia uma demanda de mercado para a área que você escolheu seguir? Ou não? Você foi
porque seu coração mandava você ir para aquela área mesmo? Meu coração mandava, com certeza, mas eu falo que o meu crescimento profissional, ele foi muito envolvido com a minha área hoje. Porque quando eu assumi gerência, eu era muito nova. Eu tinha, se eu não me engano, 23 anos. E aí, eu, novinha, loirinha, do olho claro, né, e tudo Uhum. mais, já era conhecida na cidade, porque é uma cidade de 28 mil habitantes, e aí eu comecei a ver um certo tipo de preconceito das pessoas que não confiavam em mim pela minha imagem. Então, assim, os meus superiores, eles sabiam das minhas competências, porque eles me viram ali dentro, né, nos bastidores, os números comprovam, as reuniões comprovam, então eles tinham um contato direto comigo. Mas a minha clientela não. Então, quando eu assumi gerência, as pessoas falavam assim: eu não quero falar com a Flávia, porque a Flávia é muito novinha, inexperiente. Sério? E aí, assim, eu falo que hoje em dia eu fico rindo, mas eu chorei muito. Imagino. As pessoas chegavam na porta da minha sala, me olhavam e falavam assim: mas o gerente não tá? Aí eu falava assim, que eu. E aí eu vi que não adianta eu gritar pro mundo, tipo, aqui, a gerente sou eu, confia em mim, senta aqui comigo. Eu vi que as pessoas precisavam confiar em mim antes de dizer uma só palavra, que é uma das coisas que eu defendo muito na consultoria, que é o quê? As pessoas confiam no seu visual. E aí, quando eu mudei, eu mostro muito isso no meu Instagram, né? Muito. Quando eu mudei o meu visual e eu me posicionei com as competências que eu tinha de formação, as pessoas começaram a confiar em mim. Então, foi na minha mudança da minha imagem e do meu posicionamento dentro do banco que fez com que eu crescesse e ganhasse o respeito que eu tanto gritava para ter. Uhum. Eu falei, não, então isso as pessoas precisam aprender também, e eu quero ensinar. E é muito interessante esse comparativo que você mostra lá no Uhum. Instagram, do seu antes e agora. Uhum. Porque você olha sua foto de antes, realmente era aquela menininha Sim, que demonstrava insegurança. sim, né? com certeza. E aí foi... E aí eu te perguntei sobre a demanda de mercado, porque eu tenho uma curiosidade. Aham. Né? Eu não sou muito de acompanhar Instagram, essas Uhum. coisas, eu sou um pouquinho desligado para isso, sabe? Mas tem uma amiga que faz essa atividade Uhum. de consultoria de imagem. E uma vez eu perguntei para ela, eu falei, Lu, por que não tem consultor de imagem? Cadê a consultoria de O imagem homem. do homem? Aham. Porque será que não existe uma demanda de mercado? Porque a gente estava conversando de ações que podem ser feitas, por exemplo, fazer medida do corpo, né? Aí Sim. fala qual que é o biotipo do corpo da pessoa, que tipo de roupa que encaixa melhor ali e tal. E a gente estava pensando numa ação para ser aplicada no ambiente. E aí uma coisa que eu questionei foi isso. Falei, tá, mas é só para mulher? Não. Tipo assim, vocês não Eu pensam acho em que colocar homem tipo faz, para não homem? faz? Faz. Você Pois tem é. clientes homens? Quer completar? Não, pode responder. Que eu ia chegar nesse ponto. O que acontece? Hoje, não são todos, tá? Mas a maioria dos homens é o tal da masculinidade frágil. Uhum. Então, existem homens que são consultores de imagem. Eu tenho clientes. Hoje em dia, meu foco não é meu cliente masculino, mas eu já tive mais clientela masculina. Mas é o tal, não deixam a gente divulgar e não se divulgam. Aham. Então, por exemplo, existe para homem. Faz muita diferença, mas os homens, eles não querem mostrar, tipo assim, eu fiz uma Que eu consultoria fiz. de imagem. Sim. Entendeu? Então, assim, existe, você pode ver que existe sim, alguns homens fazem, e você pode ver que, assim, que por trás de uma mudança muito grande, muito radical do público masculino, com certeza tem uma consultoria de imagem. E aí, hoje, a gente vê muito a parte da consultoria de imagem, só que com o público masculino, eles mudaram mais para a questão do visagismo. Então, é aquele corte de cabelo mais voltado Aham. para você, a barba mais voltada para você, mas eles não falam sobre consultoria de imagem. Hoje em dia, eles nomearam mais em questão do visagismo, mas existe sim, atendo homens, apesar que hoje meu público maior são mulheres, mas tem também. Mas é o tal, não se divulgam, não se autopromovem com isso, né? E às vezes, assim, pede pra gente nem mostrar mesmo. Não, Se o meu marido for fazer, não quero que divulgue. Não quero fazer propaganda Não, do meu marido. mas é aquilo que você falou, a questão da masculinidade, né? Que ela falando de Sim. masculinidade frágil, mas existe as questões de preconceito e tal, porque a Sim. Thalita, a primeira vez que chegou lá em casa, falou: eu fiz a questão da Da coloração. coloração. Aham. Você lembra, né? Aham. E aí eu falei: não, peraí. Você Eu contratou paguei alguém pra pra falar que fazer. cor que te veste Ele bem? achou um absurdo Eu da falei, primeira não é vez. possível. Tipo Nossa. assim,
né? É natural, tipo assim, eu fico bem de preto e de azul e é isso, entendeu? E a segunda vez que Vermelho eu já não fiz, fica tão bom. E quando eu fiz com a Flávia, o que você falou? Que melhorou. Tá gata, né? É, que melhorou. Gente, o fato de eu ter ficado morena foi culpa da Flávia. Uma culpa boa, né? Uma culpa Pelo boa. menos. Não, mas que negócio, mas Deus te mandou no mundo morena. Deus me mandou Você que muito decidiu no meio morena. do caminho, não você mais, mas aí depois, Exato. opa, volta atrás. Flávia, falando dessa questão de imagem, como que você acha que a imagem pessoal Uhum. ela pode ajudar a passar credibilidade para alguém Uhum. que quer empreender, algum profissional que quer passar essa segurança? Sim. Eu vou fazer uma analogia, né? Quando você vai no supermercado, aí você vai comprar um iogurte, você compra pela embalagem ou pelo líquido? Eu sou totalmente da embalagem. Exatamente. Todo mundo, né? Todo mundo. E assim, por exemplo, a gente compra uma maçã. A gente olha a maçã por fora, pode ser que ela esteja podre por dentro. Então, não há beleza, né, que supere a competência, mas não há competência também que supere a beleza. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, assim, hoje as pessoas, elas compram a gente pela nossa imagem, pelo nosso posicionamento. A gente está no mundo visual, isso é um fato. E a autoestima, ela interfere diretamente na nossa vida, no nosso humor, Produção na do nossa dia a produção do dia a dia, exatamente. Na nossa animação. Então, assim, as pessoas precisam entender que elas precisam ser boas, isso é um fato, mas elas precisam parecer boas. Porque quando a gente bate o olho na pessoa, isso é todo mundo. A gente julga a pessoa pela imagem, pelo posicionamento dela. Então, por exemplo, se hoje vocês falassem, né, vocês me convidaram, e aí falar, hoje a gente vai conversar com a Flávia, consultora de imagem e posicionamento. Aí eu chegasse aqui toda descabelada, sem uma maquiagem, uma roupa amarrotada, não estaria apresentável. Vocês iriam confiar realmente naquilo ali que eu prego, naquilo ali que eu vendo? Então, tem que ter coerência, né? Então, a gente precisa ter coerência com as nossas capacidades, nossos currículos, nosso conhecimento, com também a nossa imagem. Porque hoje eu tô tendo aqui 1 hora para contar tudo sobre mim. Mas e no dia a dia, quanto tempo você tem para contar sobre você? Nada. Então, as Exato. pessoas vão te olhar e mais uma vez, eu saio de casa para as pessoas me notarem e quererem ter a curiosidade de saber o que eu faço. Porque a gente se vende o tempo todo. Então, se a gente chega num lugar desarrumado, a gente vai gerar curiosidade para saber quem é, mas de uma forma E negativa, você né? vende como ninguém, né? Porque, ó, olha aqui, ó. O colarzinho, o brinquinho. A gente vende O que é uma anel. beleza. Não, mas ela falando isso, e até usando a história das situações que ela já teve no banco, né? Da pessoa não enxergar uma credibilidade na área de saúde, né? Vamos lá fazer uma palestra, ou mesmo dentro de um consultório. Eu já tive essa confrontação. Eu Sim. dando uma fala, uma palestra para um grupo de trabalhador falando sobre prática de atividade física, hábito de vida saudável. Eu falando, você falando disso? Você que é gordo? Falando disso? Aí você para e pensa. É a questão do meta-exemplo, né? Se eu não tenho se eu não represento realmente o que eu tô Aquilo ali. falando, a pessoa não compra. Sim. E isso tá dentro da gente, que nem ela falou, né? E Eu sou assim. inconsciente. É inconsciente. É inconsciente. E vou te falar, outro exemplo pessoal. É engraçado isso, mas minha mãe confirma, tá? Quem pode perguntar pra ela. Eu, quando era pequeno, eu tinha um cabeleireiro que quando eu criei um certo nível de consciência de poder fazer escolha, eu não queria mais nele, porque ele era careca. Então, na minha cabeça, ele não tendo cabelo, ele não teria competência para cortar o meu. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é isso. A imagem te passa uma mensagem inconsciente. Sim, com certeza. E se você não atuar ali, você tá deixando dinheiro na mesa, né? E assim, né, o fato de você estar arrumado, estar bem apresentável, né, porque as pessoas, elas acham que isso quer dizer com futilidade, com dinheiro, né, e não é. Exatamente. E não é sobre isso. Então, assim, é sobre você ter uma imagem alinhada mais uma vez, às suas competências, às suas qualidades. Exato. Então, assim, você não precisa estar cheia de joias, de ouros e de roupa de marca e tudo mais. Você simplesmente precisa estar
estar alinhado. Comunicando com o Comunicando objetivo que com você quer aquilo ali. colocar. Não adianta a Exatamente. gente ir pro agro com a roupa que estamos aqui hoje. Exatamente. Se eu Não estiver no mesmo. agro, eu tenho que estar de agro Não mesmo. para as pessoas lá entenderem que você é daquele Exatamente. ambiente, né? E eu dei uma palestra semana passada e eu até falei, assim, eu, Flávia, a minha imagem, ela me afeta muito. Então, eu estando no agro, eu falei que até foi numa empresa de um primo meu, eu falei, olha, ele não me deixa mentir. Por quê? Eu estou lá no sítio, andando a cavalo, mas eu tô com o meu lookinho impecável. Eu Tipo falei assim, com ó, o Felipe. meu lookinho de bota, meu lookinho... Eu Olha, falei, Amazônia. não, eu falei, Felipe, você tem que ver ela do look agro. Ela é Exato. assim, chiquérrima. Não, eu no lucro agro, eu sou peão mesmo. Mas exatamente, é peão. Tá alinhado. É peão, beleza. É assim, agora pensa você alinhado com um sapato social no agro, entendeu? Sim. Mas você tá de peão, porém alinhado. Um peão alinhado, vamos falar Mas assim, eu não né? imagino você vestida de outra forma que não a que você estava lá. Me conta aqui, Flávia, quais são os erros mais comuns que você vê assim com as empreendedoras, né? Uhum. Porque hoje você também participa muito Sim. dessa questão de consultoria de imagens para as empreendedoras. Uhum. O que você acha que elas têm mais dificuldade, que elas ficam mais inseguras na hora de fazer a consultoria de imagem, de querer transmitir a imagem assim, de uma mulher mais forte, mais poderosa? Você pergunta o que elas têm mais dificuldade na hora de se vestir e transmitir a mensagem, Isso. né? Hoje, assim, um dos erros que eu acho mais gritante no mercado, principalmente da consultoria de imagem, é as pessoas quererem ser cópias reais do mercado. Então, por exemplo, é a mesma coisa de a gente é inspiração? Com certeza, mas a gente precisa ver se aquela inspiração faz sentido para a nossa área. Então, eu vejo muitas pessoas quererem ser cópia de quem está fazendo sucesso. Só que não faz parte da essência dela, não faz parte das características dela, e aí as pessoas acabam se tornando personagens. Nossa, Falo eu tô muito ficando sobre até isso. mais tranquilo aqui, sabe? Porque eu tava com medo de fazer uma consultoria de imagem, querer que eu colocasse um palitozinho, aquela calça apertada Não. que vai até o meio da canela sem meia, Não, sabe? não Sabe mesmo. aquela imagem do Sei. cirurgião plástico? Nossa Senhora. Não mesmo. E assim, eu falo que a consultoria de imagem, primeiro a gente trabalha como se fosse o recheio do bolo. E depois que a gente vem colocando a cereja dele, que é o vestir. Então, a última etapa da consultoria de imagem é a roupa. Então, primeiro a gente precisa entender quem é a pessoa, a essência dela, as preferências dela, a realidade da vida. Então, por exemplo, vão ter clientes minhas que vão estar de sapato e salto, vão ter clientes minhas que vão estar igual eu, que eu tô sempre de tênis, papete, sapato baixo. Vão ter clientes que o blazer vai funcionar, mas vão ter clientes que o blazer não vai funcionar. Então, eu vejo muito esse erro hoje das pessoas falarem, exemplo, porque a fulana de tal tá dando certo na área dela, e eu sou da área dela, então eu vou copiar tudo que ela faz. E aí a pessoa fica meio robotizada, meio aquela coisa assim, personagem, que não é ela. Então, um dos maiores erros hoje em dia que eu vejo, e que também é um medo, né? De duas uma. É um erro que se torna um medo, igual você brincou, né? Que a gente fica com medo de ficar todo mundo padronizado, e pelo contrário, isso não pode nem existe. Exato. Ficou com vontade de fazer consultoria de Não imagem? sei, sabe? Vamos ver se até o Vamos ver fim. até no final. Vamos ver se até o fim me convence. Não, mas já, Até que nem eu no falei, fim. já me tranquilizou. Porque Já. só de falar que eu teria que usar a calça coladinha, que vai até o meio da canela só, e depois aparece aquele Não. sapatinho sem cadastro, sem meia, Não, e fica a isso pessoa não. com a canela de fora? Ah, não. Pelo amor de Eu Deus, acho que nem feio entra lá em demais. casa. Flávia, pro pessoal que tá começando, assim, que ia começar um negócio, o que você dá de dicas, assim, para começar a ter a construção de uma imagem melhor? Posicionamento de imagem. Um dos primeiros passos, né, que a gente falou, realmente é você ter um autoconhecimento muito forte sobre você. Então, primeiro você precisa se entender, se reconhecer, ver as suas competências, suas qualidades, para você trazer isso de forma externalizada. O segundo passo é você saber seu público-alvo. Por quê? Não adianta eu querer me comunicar com o público X se meu público é Y. Então, por exemplo, se eu estiver me comunicando, igual hoje, eu já me comunico muito com mães, eu me comunico muito com empreendedoras mais jovens, mas eu não me comunico com, por exemplo, adolescentes. Não é meu público ainda. Então, de que adianta eu ter uma comunicação, me vestir
né? Mais assim, como adolescente, se meu público-alvo não é esse. E também saber o seu preço e o seu valor, né? Que a gente precisa muito saber sobre isso. Então, exemplo, se o seu ticket é um ticket alto, é um high ticket, você tem que se portar como tal. Porque você vende o seu produto e o seu serviço de forma, um preço, né, elevado, então você tem que elevar o valor da sua imagem. Se você quer comunicar com um público que não tem um preço tão elevado, não adianta você se vestir de forma elevada e cobrar mais barato, porque você não vai atrair o público certo. Então, assim, a gente precisa primeiro ter esses entendimentos. Então, saber o público-alvo, saber suas competências, suas qualidades, saber também, muito importante, mais uma vez, você não ser um personagem, saber seu estilo de vida e defender aquilo ali. E isso tudo reflete, né, mais uma vez, no nosso visual, na nossa comunicação não verbal. Então, por exemplo, eu, Flávia, as minhas clientes sabem que eu vendo uma elegância com conforto. Então, hoje eu vendo elegância com conforto e com um ticket mais elevado. Então, eu me visto assim. Então, eu sempre me visto com elegância, mas sempre trazendo conforto, que é a minha marca registrada. Então, como que a gente fala isso? Quando a gente fala sobre elegância, é um blazer, um acessório, cabelo alinhado, maquiagem, mas o conforto vem na questão do sapato e tudo mais. Então, você tem que saber mesmo com quem você quer se comunicar e trazer isso no seu visual. Tem uma discussão que é interessante também, que é sobre a questão do valor, né? Que as pessoas gastam com vestuário, com roupa. Sim. Então, aí o pessoal fala, por que eu vou comprar uma camisa de, sei lá, R$500, sendo que o Mark Zuckerberg usa uma camiseta cinza e fica daquele jeito? Entendeu? Mas eu acho que o ponto é esse. Ele tá vestido daquele jeito, não é à toa. Não. Ele veste camiseta preta porque ele é o Mark Zuckerberg. Não, mas não só isso. Mas acho que é porque combina com tudo. Com ele, com o perfil das pessoas que ele quer se comunicar. A mesma coisa. O Elon Musk, qualquer um que o pessoal fala que tem uma vestimenta, digamos, dita simples, para falar que não vale a pena comprar uma roupa cara, sendo que a camiseta da Hering poderia atender, assim, digamos. Sim. Mas o ponto não é esse, né? O ponto é que eles estão daquele jeito, que aquilo combina com a imagem deles e com o que eles fazem. E assim, nem é questão de combinar. Eles criaram essa imagem, esse posicionamento e a marca registrada deles. Então, eles foram o quê? Estratégicos. Então, não acho que foi só uma coincidência. Sim. Então, eles criaram essa estratégia de o quê? Repetição. A gente fala muito sobre repetição, repetição, repetição. Então, por exemplo, se hoje eu abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, Thalita, o que você lembra de acessórios que mais remetem a mim? O que você vai falar? Então, assim... Todos que eu tenho. Então, choque Flávia, bracelete. Por quê? Repetição. Repetição, repetição, repetição. E você pode ver que as pessoas que hoje estão, né, no topo, elas têm marcas registradas. Então, assim, a gente lembra, por exemplo, CIMED. Qual que é a cor da CIMED? Que tá, assim, na cabeça de todo mundo? Amarelo. Por quê? A gente tá vendo eles de amarelo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, essa repetição, ela traz essa imagem e esse posicionamento forte. Então, ele fez isso estrategicamente para quê? Para se mostrar um cara humilde, um cara, assim, acessível e tudo mais, mas tem uma estratégia por trás disso muito forte. Então, e aí, igual eu brinco, né? Se Deus quiser, um dia eu ainda vou poder colocar só o meu bracelete e as pessoas vão sempre referenciar a mim. Então, isso foi uma construção de imagem e posicionamento que ele teve aí durante muitos anos, para hoje ele conseguir subir num palco, por exemplo, de milhões de pessoas e passar a credibilidade que ele quer. Mas nós, pobres mortais, se subir num palco de milhares de pessoas do jeito que ele se veste, as pessoas não vão dar tanta credibilidade para nós. Não, entendeu? E existem, que negócio, existe... Né, isso, pelo menos para mim, é muito evidente. Que existe a camiseta preta e existe a camiseta preta. Existe uma que você veste e fica toda relaxada e a imagem é péssima. Existe uma que parece que foi feita sob costura para você, de medida, e que você fica ótimo. Então, assim, não é questão do modelo, do look ser básico. Sim. Mas né, o bem feito faz a diferença. E passa a coisa completamente diferente. Com né? certeza. O negócio não é a roupa ser barata, é o corte e o caimento, não é? Sim, com certeza. Viu? Olha, Thalita já tô sabendo tudo. Thalita tá treinadíssima. A roupa não pode estar amassada. Lá vai meu cartão de crédito. A roupa, como é que é? A roupa não pode estar amassada na horizontal. Na horizontal. Na vertical pode, porque aí
sinônimo que você Que está você usando. está usando. Olha, deve ser por isso que os gordinhos sofrem tanto. Porque gordinho, geralmente, a camisa fica toda amassada. Você amassa ela, entendeu? Tem jeito. Flávia, hoje tem muitos homens que te procuram na questão da consultoria de imagem? Não. É muito mais mulher, né? É, mas porque eu construí esse posicionamento de atendimento mais feminino. No início, quando eu comecei, tinha uma procura maior, mas hoje não, porque eu defendo o meu atendimento para mulheres. E hoje, eu vejo que você cresceu muito rápido num curto período de tempo. Que Você veio pra cá em 2022? Foi. E você veio por causa do seu trabalho da consultoria? Não, vim por causa do meu marido. Ah, tá. Porque assim, você, 2022, aqui você já estava se anunciando como consultora de imagem. Uhum. E aí foi assim, uma indica, outra indica? Ou foi mais através de Instagram? Então, eu brinco que foi mais por causa de sangue no olho. Eu sou uma pessoa assim, eu aprendi isso muito com a minha mãe, que tudo tem início, meio e fim, e que a gente tem que fazer uma trajetória bem bonita, né? A gente tem que fazer bonito. E a gente não pode entrar num negócio para brincar. E eu lembro uma cliente minha, que é uma querida, que toda vez eu uso o exemplo dela, que quando eu saí do banco, eu falei, ai, que eu tô com medo e tal, mas eu vou mesmo assim, vou com medo mesmo. Aí ela virou para mim e falou assim, Flávia, o mercado não é para amadores, o mercado é para profissionais. Então, se você for uma boa profissional, você pode ter certeza que você vai crescer. E eu nunca esqueci disso. E aí eu cheguei aqui em BH e eu fui com sangue no olho mesmo, fui fazer mercado. Então eu comecei, hoje em dia o que eu falo muito sobre networking. Você sabe o tanto que o networking, ele é potente mesmo. Então eu fui de pouquinho em pouquinho. E mais uma vez, assim, uma das coisas que eu gosto de falar, que eu nunca tentei ocupar o espaço de ninguém. Então, assim, eu tive muita humildade para chegar e ver se aquele lugar ali me cabia. E aí eu fui crescendo. Então, assim, o meu Instagram, ele me fez crescer muito, com toda certeza. Mas os relacionamentos que eu criei, o networking que eu fiz, ele me elevou em outro patamar. E, assim, é o que eu sempre falo, eu gosto muito de ajudar. Então, a partir do momento que você ajuda, você não pode esperar ajuda. Mas isso volta. Então, assim, quando você é uma pessoa do coração bom e você faz, assim, pelo bem e não pelo interesse, que você é uma pessoa interessante e não interesseira, as coisas, elas caminham de forma mais fluida. Então, eu acho que, assim, o meu crescimento foi muito nisso. Foi network, foi sangue no olho, eu nunca neguei serviço, eu sempre fiz, assim, acontecer mesmo. E o Instagram, com toda certeza. Mas, assim, eu acho que o primeiro, network. Depois veio Instagram. Tá muito em alta essa questão da consultoria de imagem, né? A pessoa querer se cuidar mais, saber se posicionar. O mercado cresceu bastante. Cresceu. Como que você vê esse mercado nos próximos anos? Eu acho que ele é assim, né? Eu espero e tenho certeza, ele é um mercado que está muito em crescimento, porque as pessoas viram que a partir do momento que você tem estratégia, automaticamente você tem venda. E você tem venda para as pessoas, para o público certo. Então, assim, é muito importante você saber que a forma como você se posiciona é a forma como você vende e atrai o cliente que você quer. Então, mais uma vez, o que eu falei, né? Se você é uma pessoa que tem um produto high ticket, você tem que se posicionar como tal. Senão, você vai atrair o cliente errado, né? Então, a imagem e posicionamento hoje, ela te eleva ou ela, então, te diminui. Então, é muito importante ter esse conhecimento. E cada dia mais, e assim, por mais que você você prega muito sobre isso, não é todo mundo que sabe o que é. E as pessoas, elas têm um preconceito muito grande sobre a consultoria. Você acha que ainda tem? Tem. Muito. Nossa, o que eu mais escuto. Tipo, pra que eu vou pagar alguém pra me vestir? Pra que eu vou pagar alguém pra me ensinar a me vestir? Mas aí tá, e você se veste, você tá se vestindo com estratégia? Você tá se vestindo realmente pra onde você quer chegar? E eu sempre falo também essa frase, né? Não vista necessariamente pra onde você está, mas se vista pra onde você quer chegar. Olha, então, você tem essa visão daquilo ali? Então, você tá se vestindo pro seu crescimento ou você tá se vestindo ali pra mesmice? Você tá fazendo acontecer, você está sendo vista, está sendo lembrada, como que é? Então, a imagem e posicionamento te ajuda nisso aí. E eu acredito com certeza que o mercado está em crescimento. E molda comportamento, né? Se a gente, por exemplo, na época que a gente está de home office, ou para quem trabalha aí num sistema híbrido, né, de trabalho, se você acordar
de pijaminha e sentar na frente do computador de pijaminha para trabalhar, cara, você não produz, você não consegue. Vai querer mimir. Você vai ficar ali blasé. Agora, se você põe a sua rotina, né? Sim. Toma um banho e põe a sua roupa e tal, você vai produzir melhor. Não adianta. Sim. Você vai ter um comportamento moldado para aquele momento que você está Sim, com tá vivendo ali. É a mesma coisa de, se eu for para o escritório com bermuda e camiseta, eu não tô para trabalhar, eu tô para E pro malhar, para academia. Sim. Né? São situações completamente diferentes. E são verdades que eu falo assim, verdades difíceis de engolir, né? Se você não tem a capacidade de se cuidar, você vai ter a capacidade de cuidar de quem? De quê? Esse é um ponto que eu acho muito Seu forte, negócio. assim, até em relação à medicina em si, sabe? Sim. Porque é umas coisinhas que a gente fala, a gente tem que tomar um certo cuidado para falar, para não machucar as pessoas. Mas, de novo, é a questão do meta-exemplo. Sim. Né? Se eu sou um médico e sou fumante, cara, Sim. assim, você já está começando com o pé esquerdo ali na situação. Você não vai conseguir transmitir uma imagem para o seu paciente que a pessoa tem que cuidar da sua vida. Sim. Né? Tá? De novo, sem querer ofender as pessoas, mas se você está na academia, se você consulta um nutricionista que não consegue controlar seu próprio peso, Uhum. você acha que tem alguma coisa errada ali. A mensagem que te passa subliminarmente Uhum. Tá certo. que tá errada alguma coisa ali. Então, se aquela pessoa não tem competência para cuidar de si mesma, como que ela vai ter competência para cuidar de mim? Com certeza. Né? Isso é natural, isso é o pensamento de qualquer um. Então, a gente tem que ter, sim, esse foco, tem que ter esse cuidado, tem que cuidar da imagem. Né? Eu tento deixar minha barbinha Isso Em dia. mesmo. cuidadinha Isso e tal, mesmo. mas... Depois a gente vai fazer um visagismo. Vamos Vamos, fazer. ô meu pai. Flávia, você hoje como uma super empreendedora, sente falta do CLT? Não, Nenhuma? nenhuma. E assim, não sinto, porque as pessoas falam assim, ai, mas o segurança. CLT é a segurança. Eu falo que assim, para você estar desempregado, basta você estar empregado. Então, assim, não existe segurança em lugar nenhum. Não. Em lugar nenhum, não existe segurança quem é concursado, porque a gente não sabe. Nunca aconteceu, mas, assim, eu me lembre, tá? Mas pode acontecer. Governo quebrado, demitir todo mundo, tudo tipo... Até 4 anos atrás, o governo do estado de Minas Gerais não pagava salário do servidor. Exatamente. Então, assim, e não sinto falta. E uma das coisas que mais me motivam também a essa questão é que o céu é o limite. Quando você empreende, o céu é o limite. Se você faz acontecer, as coisas vão acontecer. Agora, se você ficar esperando as coisas caírem do céu e no seu colo, as coisas não vão rodar. Então, assim, tem que ter muita disciplina, porque empreender é disciplina total. Porque você pensar assim, nossa, hoje eu posso ficar aqui dormindo até tarde, você pode. Mas e aí? Então, assim, é você ter essa disciplina, essa organização muito grande, você ter compromisso para você fazer as coisas caminharem de forma fluida. Então, às vezes as pessoas falam, ai, mas por que fulano não tem sucesso e ciclano tem? Você pode ver que algum erro ali no meio do caminho tem, que seja nessa fluidez, nessa disciplina de horário, de dia, de tudo mais. Então, assim, alguma coisa ali não caminhou de forma positiva para poder dar errado. Então, assim, não é o mercado. Eu falo isso muito com as minhas clientes. Não é o mercado que tá ruim, o mercado tá errado. Você pode ver que, assim, até, né, a gente brincou questão, assim, de cirurgia plástica. Gente, o hospital tá lotado de gente fazendo cirurgia plástica. Então, assim, é o mercado que tá... as pessoas estão sem dinheiro? Não é. Não, e assim, né, vocês são mais novas que eu, graças a Deus. Mas a minha empresa, a gente passou por Dilma Rousseff, a gente cresceu... Bolsonaro, a gente cresceu. Covid, a gente cresceu. E olha que durante o Covid, né, nós somos uma área regulamentada assim, por normas e leis. Chegaram e falaram, não precisa, durante esse período da pandemia, não precisa fazer exame periódico, não precisa dar treinamento para o funcionário. Tipo assim, Sim. Várias entregas importantes minhas, alguém numa canetada chegou e falou que a empresa não precisava mais fazer. Então, a gente teve uma diminuição daquelas demandas, só que aí, mas eu estou no momento em que as empresas estão preocupadas em controlar o acesso das pessoas no ambiente de trabalho. Quem é que vai controlar o acesso? Opa, acho que eu consigo. Né? Então, vamos mobilizar, criar uma linha de serviço que atende essa demanda do mercado. Então, é isso que você falou. Se você estiver atento ao mercado, né, que nem você
já deixou até subentendido na sua história. Eu falei, pô, acho que a questão da consultoria de imagem tem mais pegada, tem mais a ver comigo, tem mais mercado do que estética facial. Então vamos seguir por esse caminho. Sim. Né? E muitas vezes daqui a 5 anos muda, daqui a 10 anos muda. E a gente Sim. tem que estar sempre atento. O Sim. empreendedorismo é isso, né? É ir buscando novas soluções. Você pode até fazer isso estando CLT numa empresa. Né? Pode até acontecer de você criar novas soluções, de você crescer, de você sair de estagiário e virar o diretor-presidente de uma empresa. Temos várias histórias assim. Mas geralmente você tem um crescimento já mais pautado, né? E aquela Sim. sensação de que você está fazendo para os outros, não para o seu negócio, para você. Talvez não, mas eu tenho. Né? Para mim, isso é verdade. Para o meu caso, isso se aplica. Mas tem muita gente que, estando CLT, acha que contribui super bem. E é questão de perfil também, Totalmente sabe? perfil. Igual Exato. quando eu fui sair, todo mundo ficou assim, chocado. Tipo, como assim e tal? Exato. E é perfil. Então, assim, eu tenho amigas que elas têm aquele perfil mesmo. De estar ali. Exato. E outros de estar E consegue aqui. sair, Exatamente. consegue sair do trabalho às 18 horas e conseguir desligar a cabeça do universo do trabalho. A gente não consegue. Não. Você pode chegar para mim e querer falar, cara, chega aqui de noite, senta aqui, fica de boa. Não, eu posso até, sei lá, tá vendo um jornal, assistindo uma série na televisão, mas, cara, a cabeça não para de desliga. pensar em alguma situação, Sim. né, E algum de problema que eu criar, tenho que né? resolver. E Exatamente. criar. É isso que eu ia te falar, que eu achei interessante esses dias que você falou agora que empreender é ter disciplina. Você fala muito dos números, né? Que você Sim. começou a trabalhar com os números, que você Sim. quer o crescimento. Sim. E eu vejo que tem muita gente, principalmente as mulheres que a gente convive mais, assim, né? Que tem a veia empreendedora e acho que o empreendedorismo, né? Que você vai começar a empreender, o negócio já vai fluir, assim, de uma forma muito rápida. Só que você tem que ter as estratégias, o planejamento. Por isso que muita gente não consegue Escalar. seguir esse caminho aí. Com certeza. A gente tem que ter, assim, né? O empreender é uma empresa. Assim como qualquer outra. Então, independente de onde você está empreendendo, você tem que ter uma direção. E quando você deixa a corda solta, a corda bamba ali, as coisas não vão fluir da forma que você gostaria. Então, assim, você tem que ter número, você tem que ter disciplina daquilo ali. Então, quantidade, quantas clientes, qual que é o ticket médio, o que eu tenho que cobrar, tá pagando as despesas de forma correta. Então, a gente tem que saber que tudo que vende, né, assim, todo mundo que empreende e empresas também, que seja assim, um CLT, a gente precisa ter meta, ter disciplina, ter uma linha, assim, bem fluida para poder seguir. Porque senão as coisas, elas não vão escalar, não vão crescer e não vão... E assim, eu acho também que é triste, né? Assim, você falar assim, hoje... Você não tem um foco. Falar assim, esse mês eu atendi. Tá, mas tá gostoso? É uma quantidade boa de pessoas que você atendeu? Ou é simplesmente que você assim... produziu bem? Exatamente. É gostoso você sentir, tipo assim... eu coloquei uma meta de 4 clientes, eu atendi 5. E é frustrante também, tipo, eu coloquei uma meta de 4, eu atendi 2, mas por que não jogar essas outras 2 que eu coloquei de meta pro próximo mês? E correr atrás disso? O que eu fiz de errado? Só que se você não colocar essa visão, se você não colocar a meta do 4 e fiz 2, você pode atender 2 e achar que tá tudo bem. Sim. Mas se você falou, não, eu preciso fazer esse resultado, você não fez, Sim. tem alguma coisa errada. Aí você começa a buscar aonde pode estar o erro. Eu trabalhei errado o meu comercial, trabalhei errado o meu marketing, trabalhei errado alguma coisa. Exato. Que eu preciso consertar para chegar no resultado que é viável chegar. Então, se você não tem essa sistemática que você contou, né, o deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem um resultado satisfatório, né? Pode sempre ser satisfatório ou pode ser sempre insatisfatório. Então, você vê aquela pessoa rabugenta, reclamona. Sim. Tá tudo ruim. Fala, tá ruim como? Me mostra. Não tem, tá ruim. Fala, pô, então também não tem como eu te ajudar, não tem como fazer nada porque não sabe o que tá rolando. Não tem nenhum gráfico, Quando né? você começou na área da consultoria, você foi fazendo isso tudo sozinha, esse planejamento, essa estratégia, ou assim, sozinha, mas com a sua experiência de gestão, ou tinha alguém que te ajudava? Eu sempre busquei ajuda e eu acho que ninguém é bom o suficiente em nada, sabe? Ninguém é bom em tudo.
Então, teve algumas coisas, claro, que eu usei da minha expertise, né, na área de gestão e tudo mais, mas eu sempre tive ajuda em tudo, assim, desde o financeiro, meta, marketing, eu sempre tive pessoas para poder me ajudar, que eu acho isso super importante. Então, assim, se você tenta ser bom em tudo, você vai acabar não sendo bom em nada. Então, a gente tem que ter essa humildade, a gente também tem que ter... Porque, assim, a gente tem que saber que antes a gente tem que ganhar pouco para no futuro a gente ganhar muito. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, eu vou fazendo aqui mesmo, porque se eu tirar R$ 500 para poder pagar uma pessoa para fazer meu financeiro, eu vou diminuir o meu faturamento. Só que, às vezes, esses R$ 500 que você deixa de pagar é R$ 500 que você está investindo no errado. Que você está fazendo você tá fazendo errado. Tipo assim, você tá gastando sem ver. Então, é muito melhor você investir numa pessoa que vai te ajudar a crescer do que você gastar esse dinheiro aí quando a gente vê com bala, chiclete, comida e coisinhas por aí, né? Porque a gente gasta... R$ 500, gente, hoje em dia você gasta assim, tipo, numa respirada fora de casa. Então, quando você tem uma pessoa para te ajudar e te direcionar, isso é muito importante. E assim, é bom você saber sobre tudo, para ninguém, né, te passar para trás. Mas você não precisa ser bom em tudo e dar conta de tudo. Você pode delegar, né? E eu sempre fui uma pessoa muito centralizadora. E o empreendedorismo também me ensinou nisso aí. Que quanto mais você quer centralizar, o negócio não dá muito certo, não. Então, assim, eu comecei a dar uma respirada desafogada e ver que não sou eu que dou conta de tudo, comando tudo e sei de tudo, porque o mercado aqui fora, ele é muito gigante, ele é muito louco, ele é muito rápido, ele é tudo muito. Então, se não tiver uma pessoa que está focada em aprender aquilo ali para te ajudar, você não dá conta. Exato. A estrutura, assim, de... Você fez a sua... Foi pós-graduação em gestão de pessoas? Não, foi a graduação. Foi a graduação. Não chegou a ser pós. Pois é. Que é um dos temas, assim, desafiadores, né? Dentro de uma empresa, porque, de novo, todo mundo reclama que eu não tenho mão de obra qualificada, que eu não consigo contratar bem, as pessoas não desempenham do jeito que eu espero, que eu gostaria. Eu falo, tudo bem, mas a tua parte você está fazendo. Você tem um processo de recrutamento e seleção redondinho, você tem uma estrutura de cargo e salário, está remunerando bem, você capacita essas pessoas, você acompanha o desenvolvimento de cada um, você acompanha se elas estão executando. Se você não tiver essa estrutura, não vai. Agora, é o que você falou, você vai conseguir fazer essa estrutura sozinho? Não vou. Né? Então, assim, você precisa realmente de ter um background. Assim, quando você tem uma empresa já maior, uma operação que precisa de várias pessoas, se você não tiver os processos definidos, as pessoas também não vão saber o que tem que fazer. Sim, com certeza. Então, você tem que ser um gestor mais de processos do que realmente das entregas que está ali no dia a dia, sabe? Mas, enfim, são os desafios que a gente tem, né? Que nem o meu é parar de usar a roupa que não encaixa em mim, né? O próximo desafio. Mas daqui a pouco a gente O próximo acerta. desafio, convencê-lo. Não, gente, os próximos episódios, o Felipe vai estar assim, chiquérrimo. E porque ele quis, não fez consultoria com a Flávia. Nossa Senhora. Flávia, qual que é a dica que você dá para as mulheres aí que está nos ouvindo, ou os homens também, que quer começar um negócio e ainda não sabe como se posicionar, tem dificuldade para poder, como vai aparecer diante as câmeras ou diante os seus clientes? Onde começar? Qual que é o ponto principal assim, e inicial? É ter um foco, assim, onde você quer chegar, né? Principalmente, eu falo que nesse mundo visual, às vezes as pessoas falam assim comigo, nossa, Flávia, como que você tem motivação de aparecer no Instagram todo dia? Falo, minha motivação é dinheiro no bolso, gente. 6 horas da manhã, gente, ela tá lá no Instagram arrumando o cabelinho. E assim, qual que é a motivação? Dinheiro no bolso. Adorei, dinheiro no bolso. Da mesma forma que eu tenho que abrir minha loja física, eu tenho que abrir minha loja virtual. E minha loja virtual eu não pago aluguel, eu não preciso prestar contas, né, ali. E é muito mais fácil você estar no Instagram se posicionando, às vezes, do que você estar numa loja física se posicionando.
exemplo, né? Porque você entra no seu escritório, porta para dentro, só vai ali quem te conhece. Então, onde que as pessoas vão te conhecer? Qual que é seu cartão de visita? Então, o primeiro passo é você ter a consciência de que a sua imagem, ela te eleva a outro nível, mas depende de você. Então, assim, qual que é a minha dica? Primeiro, se vista para onde você quer chegar, não necessariamente para onde você está, que eu falei já, né, sobre isso. E você ter consciência, mais uma vez, qual que é seu público, qual que é a mensagem que você quer transmitir, quem é você, onde você quer ir, onde você quer chegar, quais que são suas competências, suas habilidades. E lembrar que a sua comunicação não verbal, que é o seu visual, ela chega antes da sua comunicação verbal. Então, hoje, a gente tem estudos, isso não é coisa da minha cabeça, não é coisa das consultoras de imagem. Então, a gente tem estudos que comprovam que a primeira comunicação nossa é a visual, depois é postura, e depois que a verbal está ali, se eu não me engano, em 7%. Então, assim, primeiro as pessoas, elas vão te ler, te julgar, te ver se confia em você e não, para depois te ouvir. Então, tenham a consciência sobre isso. E criem mesmo, façam esse alinhamento. Mais uma vez, não precisa julgar o guarda-roupa fora e comprar um novo, não precisa gastar milhões em compras, é você começar com o que você tem, ali com as condições que você tem, com as roupas que você tem, mas o quê? Se alinhar e passar uma imagem alinhada de acordo com o seu ticket, né? Com a sua venda, com o público que você conversa. Então, mais uma vez, imagina eu no agro, né? Que a gente falou lá no início. Eu no agro de sapato e salto, eu no agro de blazer. Não faz sentido, não tem coerência. Não é a comunicação que eu tenho que passar. Mas também, a minha comunicação, por exemplo, quando eu uso salto, as pessoas ficam assustadas. Tipo assim... Você tá de salto, Flávia? Eu usei semana passada num evento, aí as meninas... Bem que eu vi que você tava diferente, você tá de sapato e salto. Então, assim, tenha sua marca registrada. E defenda aquilo ali que você defende. Então, assim, mostre quais que são suas defensivas. Então, se você quer se defender ali de sapato baixo, de tênisinho, então acredita naquilo ali. E mais uma coisa que eu acho muito importante também é a gente acreditar naquilo que a gente tá vendendo, que é super importante. E bancar aquele estilo que você também tá usando. Então, não ser personagens, né? Então, se você gosta daquilo que você veste, então se banque. Se banque, vista aquilo ali, tenha orgulho daquilo ali e se posicione daquela forma. Porque às vezes a gente fica, eu não quero me vestir dessa forma, mas se veste de outra e não consegue se bancar, ter autoestima para aquilo ali, ter um posicionamento coerente. Então, isso também é muito importante. Então, assim, uma dica não, várias dicas. Várias dicas. Outra coisa, outra pergunta. Qual que é que essa é bem interessante. Qual a dica que você dá para as empreendedoras que têm dificuldade de iniciar a gravar vídeos no Instagram para poder vender seu produto, que fica com vergonha, fica se sentindo insegura? Meu Deus, o que eu vou falar? Isso aqui. Será? Quem é essa pessoa? Pode me dar essa dica. Pode me dar essa dica. Mais uma vez, Thalita, motivação, dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Segundo, comece. Todo mundo começou um dia. Então, se você não começar hoje, você vai ter que começar daqui 15, 20, 30 dias. Então, todo mundo começou um dia. E treino. E outra coisa que eu falei... Comece nas condições que você tem, do jeito que você tem, mas com foco em crescer, em melhorar. Eu falo que hoje o celular, ele é um ótimo professor pra gente, para poder fazer vídeo, para poder melhorar a nossa dicção. Por quê? Você grava o vídeo. Você gravou o vídeo, você não precisa postar o vídeo, você gravou o vídeo. Você viu um defeitinho ali. Você gravou de novo? Ficou bom, mas não ficou ótimo. Então, vai esse mesmo. Mas você teve a oportunidade de melhorar ele, né? Amanhã, gravou 3 vídeos. Não gostou? Faz o 4º. Mais ou menos. Posta o mais ou menos. E assim por diante. Todos os dias, se você fizer e postar o bom e não o ótimo, uma hora ele vai ser ótimo. E aí, você tem... né, o celular, ele te dá essa oportunidade. Ele não te coloca à frente de 1 milhão de pessoas para você falar ali com uma oratória perfeita, sem tremer nem nada. Então, as primeiras vezes a gente vai ficar com vergonha, vai. Na segunda vez a gente vai falar uma coisa errada ou outra, vai. Na terceira a gente vai ficar mais leve e assim por diante. Então, assim, comece. Mas e ninguém... errado é bom porque dá engajamento. Dá super engajamento. Pois é. Aí dá um movimento. O medo é virar meme na internet. Não, mas aqui... Não, mas o meme é bom. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E o dinheiro entrando no bolso.
Uai, vambora. Vai ver, na hora que pegar o cortezinho que eu falei aqui da nutricionista que não controla o peso. Nossa, não, esse isso aí, vai- isso aí, Esse ó. vai- Esse corte Não, você vai ver. Esse Nossa, corte vai ser vão me editado xingar e assim. tirado do episódio. O Will já fez isso, né, Will? Então é isso, gente. Chegamos no tempo? Chegamos no Ah, tempo. Tá brincando. Olha, Fluiu bem. eu queria agradecer muito a presença da Flávia. Já tô querendo sair daqui, fazer várias consultorias, fazer tudo. Já quero gravar vídeo, fazer todas as consultorias possíveis com você. Coisa Quero boa. te agradecer, tá? Pela disponibilidade, por você ter vindo gastar seu tempinho com a gente. E eu queria que você passasse para o pessoal como que o pessoal faz para te achar nas redes sociais, para te conhecer, para contratar seu serviço. Pode me seguir lá no Instagram. Então é Flávia_Camargos, com S no final. Lá tem o link, vocês vão falar com a Lu, que é a minha assistente, ou pode falar direto comigo também no direct. E vai ser um prazer e muito obrigada. Tempo gasto desse jeito é muito bom, né, gente? Foi muito bom estar aqui. Obrigada mesmo pela confiança. E o Obrigada que a você. precisarem de mim é só mandar lá um oizinho, né, Thalita? Que nós Claro, vamos... sempre. Eu Manda sempre o mando Pix. um oizinho. Outra coisa aqui, eu quero saber uma coisa. As ouvintes do nosso podcast, nossas seguidoras, se entrar em contato com você para consultoria, não tem um mimo? Uai, a gente pode... descontinho? Um cupom de desconto? Cupom de desconto. Olha, a gente pode... Ó, tá aprendendo, é isso aí. Eu Vamos lá, quero, com tá? certeza. Tá bom. Vamos fazer um cupomzinho de desconto da Thalita aí. Então, tá bom, gente. Arroba Thalita, a gente ganha um descontinho de 10%. Aí, ó. Olha! Envolve a Thalita Generosa. também. É. Envolve Thalita também, com Nossa, certeza. Eu já vou deixar em aberto aqui, antes de encerrar, porque a Flávia vai sair daqui sem responder uma pergunta objetiva, Ah. que é como convencer os homens a descartar uma roupa com menos de 5 anos de uso. Mas isso fica pro próximo episódio, tá? É o gancho pro próximo. Porque não existe homem que não usa uma camisa, não é, Will? Tem que gastar uns 5 anos, se não aparecer um buraquinho no... Eu já separei um tanto de blusa. Não, deles. não, não. Mas aqui, Fica não, pra- Semana do guarda-roupa. não precisa descartar a camisa com 5 anos. Existem pra roupas roça. velhas. Não, existem roupas velhas e existem roupas antigas. Roupas velhas é roupa furada, com sinais de roupa gasta, bolinhas, furo debaixo do braço. Mas agora roupa antiga é roupa que já tá há mais de 5 anos no guarda-roupa, mas que tem qualidade. E tá Não. tudo bem. A dele é velha mesmo. Ah, então eu vou ter que te convencer já, tá? Diga pro próximo episódio. Gente, muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada a vocês, gente. Até a Foi um prazer. próxima. Obrigado, até o Até. próximo Empreenda com Saúde, pessoal.